Vamos para um cara a cara então, Biratã? Tá liberado o cara a cara, Bira? Tá, tá. Então vamos. Até porque esse time aí do Jorge Jesus, como ele destacou, foram 10 títulos conquistados em 6 temporadas. Imagina se o Flamengo conseguir, se o Flamengo tiver aí uma longevidade ou uma sequência de títulos como esse time do Benfica teve. Então vamos lá. Pessoal, começando pelo gol, Kim ou Diego Alves? Diego. Diego. O Kim é um goleiro importante na história de Portugal, né? O Diego tem uma carreira, inclusive, internacional. Então, Diego. Tá bom, então 3 votos aí para Diego, então o Flamengo sai na frente neste cara a cara. Agora temos na lateral direita o Rafinha, jogador do Flamengo, que tem jogado bastante, muito nesse time do Flamengo, e o Max Pereira. E aí? Rafinha. Rafinha. O Max Pereira é uma lenda uruguaia, né? Ele passou o Forlan como jogador que mais jogou no Uruguai, mas eu gosto mais do Rafinha. Como jogador é o Rafinha. Nessa temporada foi a temporada em que depois o Uruguai fez aquela grande Copa do Mundo, né? A gente falou agora de Copa do Mundo, o Uruguai fez uma Copa brilhante na África do Sul, né? Menção honrosa ao Então, Max Pereira, né? Mas é o Rafinha. eu vou anotando aqui, ó, então. Bom, agora na defesa, vamos começar aí com o Luizão ou o Rodrigo Caio. Luizão pra mim. Eu vou de Luizão. O Luizão é pro Benfica o que o Rodrigo Caio ainda não é pro Flamengo, né? É o Luizão. É um símbolo do É, clube. é que nesse caso o Luizão a gente já consegue ver uma carreira inteira do Luizão. O Rodrigo Caio a gente tem meia carreira ainda, né? Então fica até um pouco injusto, mas o Luizão é um jogador mais consolidado Tá, e aí internacionalmente. O Davi Luiz ou o Gustavo Henrique? Davi Luiz pra mim. Davi Luiz, ainda mais naquela época de Benfica. Davi Luiz, tem carreira internacional, Copa do Mundo. Por quê? O Biratelli piorou depois? Ah, depois ele ficou um pouco mais instável, né? O Davi Luiz teve momentos mais instáveis. Inclusive na seleção, né? Mas acho que o Davi Luiz é um jogador muito maior que o Gustavo Henrique. Tá, e na lateral. Bom, tá 2-2 então, em Diego Alves, Rafinha, Luizão, Davi Luiz, e a gente vai fechar a linha aí defensiva com o César Peixoto ou com o Felipe Luiz? Felipe Aí Luiz, acho que é a né? maior diferença de toda a escalação, né? Aí É, é é o Felipe facilmente o Luiz. Felipe Luiz. É. O curioso é que nesse time do Benfica, o reserva do César Peixoto era o Coentrão, que depois vai para a seleção portuguesa e vai muito bem na Copa de 2010. Tá vendo? Mas ele ficava meio reserva na lateral esquerda e meio reserva na meia esquerda. Por isso que ele não é titular em nenhuma das duas posições, né? Ele era meio coringa. Ele perderia do Felipe Luiz, mas acho que a diferença no nosso olhar seria menor do que do César Peixoto. E o Davi Luiz Bom, vai pro meio com o Jorge, né? Com o Jorge Jesus. O Davi Luiz também jogava antes na lateral esquerda. A lateral era um problema desse time aí. bom, então por enquanto tá 3-2 para o Flamengo. Agora a gente vai para o meio de campo. Bom, a gente tem o Ravi Garcia e o William Arão. Ele na entrevista ele destaca o Ravi Garcia, que depois foi para Inglaterra, certo, Léo? Ele errou o clube, né? Ele É. falou Chelsea, mas foi pro Manchester City. O Ravi Garcia era meio coringa, né? O Ravi Garcia, quando precisava, jogava na zaga também. Era um jogador muito versátil, muito bom na marcação. Esse meio-campo aí vai ficar ruim pro Flamengo, viu? E não que o do Flamengo seja ruim, que é um baita meio-campo, mas esse meio do Benfica eu acho que vai ser difícil pro Flamengo competir, cara. Todo mundo foi de Ravi Garcia? Eu vou de Javi Garcia. Tá Pelo bom. menos pela carreira internacional, né? Então, Ravi Garcia. Tá. Bom, agora o Ramires ou o Gerson? Que pena Ramires. pro Gerson, né? Que pena É. pro Gerson. Mas o melhor Ramires. Hoje, professor, Foi mais. hoje, vai. Não, Hoje. hoje é o Gerson. Hoje é o Gerson, não tenho dúvida nenhuma. Esse caso vai se repetir. Se perguntar, de Maria nós vamos comparar com quem? Com a Rascaeta? É. Tem a Falar do teoria, gol. tem a teoria do Rômulo, né? Que não é que o Ramires atual não é o Ramires, né? Mas a gente tá julgando o Ramires verdadeiro, né? O Ramires verdadeiro era Sim, melhor. não. É do o melhor Ramires Gerson. daquela época, isso. O Ramires, aquele E Ramires, por mais certo? tempo também, né? O Ramires foi mais tempo, mais constante. Isso, como foi o Davi Luiz daquele Benfica. Como Isso, é o exato. Ramires, como foi o Ramires daquele Benfica também. Bom, todo mundo foi de Ramires, certo? Certo. Acho que sim, né?
Tá bom. Agora a gente tem o Aimar, que o JJ elogiou muito, falou que foi o melhor jogador que ele já treinou, e o Everton Ribeiro. Eu vou na mesma Até acho que o lógica aí Aimar é um do jogador que Brasil. ele não virou o que ele poderia ter virado pela qualidade técnica dele. Mas acho que nessa comparação, o próprio Jorge Jesus faz a comparação. Se ele diz que o Aimar é o melhor jogador que ele treinou, é porque ele já tá colocando o Aimar acima dos outros. De É uma novo, pena. assim, não tem muito pra onde correr aí. Os caras do Benfica estavam jogando num nível internacional dessa época impressionante. E como o Biratã já destacou, né? Se o próprio Jesus está falando que não treinou nenhum jogador do nível do Aimar até hoje, acho que a gente tem que dar um crédito a essa visão. A menção honrosa que eu fiz ao Max Pereira em relação ao Rafinha, vale ao Everton Ribeiro em relação ao Aimar. Que pena que caiu nessa comparação, mas ainda é o Aimar. Tá, então foram 3 votos pro Aimar. E o Di Maria ou Arrascaeta? O Di Maria é o principal dos 22 aí, né, gente? O Di Maria dessa lista completa aí é o principal nome, então acho que não tem para onde correr. Se a gente pensar na carreira dele depois, de Real Madrid, Seleção Argentina, PSG, só a passagem pelo Manchester United que acabou não sendo tão boa, né? Aliás, como tanta gente não foi tão bom lá nos últimos tempos, mas não dá. Para usar um termo que normalmente é usado pro outro lado aí, Di Maria é outro patamar, né? Não, ele sai daí do Benfica grandão pro Real Madrid. No Real Madrid ele chega a ser o melhor jogador do Real Madrid numa temporada de título de Champions. E pra muita gente ele foi o melhor jogador da Argentina na Copa 2014, melhor que o Messi até. Sim, Tem a questão é do verdade. efeito Jesus no futebol do Di Maria, né? Você considerar o quanto o Jesus influenciou, fatalmente um verbete Di Maria no fim da carreira do futebol vai ser mais lido do que um verbete Arrascaeta, né? Ficou Tá, pequeno e pro Arrascaeta. o professor, e o Saviola e o Bruno Henrique? O verbete do Saviola, ele é maior, mas vamos tentar nesse sentido, Então, avaliar aí o que rapaz, é, né? aí é uma questão, hein? Eu acho que ainda fico com o Saviola pelo conjunto da obra. Bruno Henrique é um jogador que, agora até tardiamente, para os padrões do futebol, está aparecendo. E até pela idade, não creio que vá tão além do que já foi, né? A ponto de alcançar o Saviola. O Saviola, naquela lista da FIFA, Pira, acho que ele estava, não estava, dos maiores de todos os tempos que a FIFA lançou no Não centenário? sei não, hein? Ô, mas se acho ele que tivesse, tá não. errado, hein? Não tem que estar lá, forçaram, hein? não. Aí forçaram. Mas eu Aí não acho lembro que ele disso, não. estava. Se ele tá, Cara, se ele tá Saviola- na lista, ele não deveria estar. Eu acho que o colocaram Saviola- ele na época. Eu acho que o Saviola é um caso de currículo maior que a bola que jogou mesmo, né? O Saviola jogou em Então. Barcelona e Real Madrid, né? E Bruno Henrique é um caso de bola menor que o currículo. Acho que eu vou Isso dar aí essa é moral pro menor, Bruno maior que o Henrique aí, pela importância que ele tem pro Flamengo ser maior que o Saviola tinha para aquele Benfica. Porque eu acho que assim, o Saviola, até quando ele aparece ali no River, ele acho que, não sei se ele decepcionou tanto quanto a gente se decepcionou com o Pato, vai. Mas o Saviola, quando aparece ali no River com 16, Perto 17 disso, anos, né? era um cara assim, vai ser o melhor jogador do mundo, vai ser o Messi não existia, mas ele seria o Messi. O Saviola, ele vem naquela sequência de vários jogadores talentosos argentinos. O Aimar tá nessa também, né? Jogador baixinho, meia ou atacante muito talentoso que no final das contas não virou o que se imaginava internacionalmente, né? Eu vou de Bruno Henrique nessa, viu? Eu tenho um pouco de birra com o Saviola. Acho que o Então vamos Saviola detalhar. é um jogador que decepcionou bastante. Nessa eu vou de Bruno Henrique. Pelo menos ele é decisivo. Ele consegue ser decisivo. O Saviola nunca foi tanto assim. Tá, aí vai todo mundo de Gabigol? Gabigol. Fácil. Aí acho que não tem. O Oscar Cardoso, fora o César Peixoto, é o mais grossão desse time aí, né? A chance do Oscar Cardoso aí é comparar o Oscar Cardoso com o Gabigol no Benfica. Aí ele ganha, Léo. O Oscar Cardoso boa. foi artilheiro desse time do Benfica nessa temporada. é. Mas é porque todo mundo. Olha esse meio de campo preparando jogada pra ele. Daí ajudava, né? Ô, Bruno, Exato. Oi, fala, Pro. e faltou uma comparação talvez a mais interessante, né? Que é Qual? que já dá pra fazer. O Jesus do Benfica com o Jesus do Flamengo. E aí, quem que você vota? Esse paro é duro, hein? Eita. Pela revolução no Flamengo, eu voto no Jesus do Flamengo.
Se ele ficar Mas- 6 anos no Flamengo, ele conquista tantos títulos quanto conquistou lá? Ele já pode conquistou conquistar. títulos mais importantes no Flamengo. Pelo menos verdade. um título continental. Uhum. Não, acho que conquista, até porque o título continental está ao alcance dele. Esse Benfica da temporada 2009-2010 foi a primeira temporada do Jesus no Benfica, que ele acaba até acabando com a hegemonia do Porto do Gesualdo Ferreira, né? O Gesualdo Ferreira era o treinador do Porto nessa temporada. Eles se enfrentam 3 vezes, o JJ ganha 2 e o Gesualdo ganha 1. Esse Benfica chega em quarta de final da Liga Europa nessa temporada e é campeão português. Então vou repetir o time depois aqui eu- para vocês, tá? Vai. Fala, Léo. Não, é isso. E depois faz 2 finais ainda, né? Inclusive eliminando a Juventus, perdendo no detalhe pro Chelsea, né, na final. Então, ele teve grandes campanhas internacionais também, o Jesus ainda, né? Então, ó, a gente já vai para nossa pausa, mas antes eu vou ler aqui como é que ficou então o nosso time, tá? Diego Alves, Rafinha, Luizão, Davi Luiz e Felipe Luiz. Aí o meio de campo, como o Léo já tinha imaginado, todo do Benfica, Ravi Garcia, Ramírez, o Aimar e o Di Maria, e o ataque todo rubro-negro, Bruno Henrique e Gabigol. Então deu 6-5, ficou bem equilibrado até, hein? Ficou bem equilibrado 6-5 pro Tem que Benfica, ser mesmo. e o Flamengo conseguiu bem.